Olá, minhas queridas mamães, sejam muito bem-vindas ao meu canal Falei Mamãe. Eu sou Angélica Vasques e aqui a gente trata sobre assuntos de maternidade. Vamos lá? Minhas mamães queridas, estou aqui cheia de olheira. Sim, eu passei a noite, gente, a noite, não dormi, né? Eu durmo com as duas bebês no mesmo quarto, né? E elas acordam de madrugada. A nenenzinha, a Laurinha, tem 10 meses, ela acorda mais, tá? Mas a Lulu essa noite também acorda e me chama. Nossa, tem dias e dias, né? Vamos lá, vamos pra luta, porque mãe é isso aí. Gente, assunto do vídeo de hoje: Terrible Two. Pois é, os terríveis 2 anos. Gente, estou passando por essa fase com a Lulu, tá? A Lulu hoje está com 2 anos e 2 meses, tá? É, Vamos lá. Eu vou passar para vocês o que mais ou menos é o Terrible Two e vou falar a minha experiência, o que eu estou vivendo com a Lulu, o que eu já vivi com ela e como que tem sido, tá? É uma conversa para ver se eu ajudo aí na casa de vocês e se vocês quiserem comentar aqui, vai que vocês também me ajudem nessa fase, porque é realmente uma fase bem complicada, tá? Vamos lá. O que que são os terríveis 2 anos? É uma fase, tá? Que geralmente os pediatras dizem que pode ir de 1 ano e meio a 3 anos, tá? Mas o pico dos terríveis 2 anos é os 2 anos, quando a criança completa os 2 anos. Mas isso pode ter um início um pouco antes, no 1 ano e meio, e pode ir até 3 anos, tá? É uma fase, gente, é a chamada adolescência do bebê. Sim, é como se eles virassem um adolescente. Eles não vão querer te obedecer, eles não vão te ouvir, eles vão fazer tudo o contrário do que você tá falando. É a fase que tem as birras, eles se jogam no chão, eles gritam, eles fazem de tudo pra. Aí você pensa assim, ai, pra me testar. Mas não, eles não estão te testando. Eles não pensam assim, vou fazer para testar, vou fazer para provocar. Não, gente. Isso é uma fase deles no qual o cérebro, o corpinho deles tá descobrindo as coisas, tá descobrindo o mundo. Eles ainda não sabem todas as coisas, eles não sabem o nome de tudo, eles não sabem os sentimentos que eles sentem. Entendeu? Então, assim, quando eles estão diante de frustrações, né? Quando a gente é adulto e algo acontece conosco, a gente fica triste e a gente curte a nossa tristeza, né? A gente tem pessoas que choram, tem pessoas que se fecham, cada um tem ali o seu comportamento diante de uma frustração. Mas a gente não passa uma frustração assim, nossa, tô frustrada. Não, não é assim, né? Todo mundo tem uma reação de tristeza, de desânimo diante de uma frustração. E não é diferente com os bebês, tá? Então, assim, é uma fase que, como eles não sabem o certo e o errado, é aquela fase que a gente tá ensinando tudo para eles. Porém, diante das negativas, a gente não pode fazer isso não é certo, não sei o quê, não podemos comprar isso, não, deixa aí, não vamos levar, hoje não vamos fazer tal coisa, ou está na hora de fazer tal coisa e o bebê não quer, ou o bebê fica chateado por não acontecer aquilo da forma que ele quer, ou da forma que precisa acontecer mesmo, né? Ele expressa uma reação, só que eles não entendem, eles não sabem lidar com isso.
É um sentimento novo, então explode aquele boom dentro deles de sentimento de caramba, não tá acontecendo o que eu quero, caramba, eu não vou levar o que eu quero, caramba, eu não quero tomar banho agora. Isso é o cérebro deles, da cabecinha deles lá dentro, entendeu? Você fala, agora é hora, vamos tomar banho. Não, eu não quero tomar banho. Aí começa a gritar, ou não pode mexer aí, e começa a gritar, e são coisas assim, até das mínimas coisas até as coisas grandes que precisam realmente acontecer, que não há como negociar, né? Tanto das coisas pequenas até as coisas grandes, gente, eles têm essas reações. Porque eles não sabem medir, por exemplo, é algo muito simples, por exemplo, agora a gente vai guardar os brinquedos, ou agora nós vamos fazer tal coisa, e aí eles vem aquele não querer deles, né? Aí eles não sabem lidar, eles gritam muito, como até coisas grandes, por exemplo, nós precisamos ir embora de algum lugar, nós vamos embora, ai, não quero ir, começa a gritar, não sei o quê. Gente, é a fase que eles estão tentando entender esses sentimentos. Se os próprios adultos não sabem lidar com os seus sentimentos de frustração, tem adulto que não sabe por conta do próprio desenvolvimento, que provavelmente alguém não soube lidar com eles lá atrás, quem dirá um bebê que acabou de nascer e está aprendendo as coisas, né? O que é o importante, gente? É a gente tentar saber lidar com esse momento. Porque a gente que tá cuidando deles é crucial. Ou a gente vai melhorar e ajudar eles, ou a gente vai piorar e gerar traumas dentro deles. Entendeu? Então, assim, é um momento que eles estão se autoconhecendo. É a adolescência do bebê. Quando a gente cresce e vira adolescente, a gente tá ali conhecendo o mundo, é um outro estágio, né? Eu tenho um enteado, meu filho, que mora comigo, tá? Ele tem 14 anos. Vou trazer vídeo falando sobre a adolescência com vocês, tá? Porque é uma fase completamente diferente. Eles entram em um mundo novo, eles começam a sentir coisas novas. Então, essa fase do Terrible 2 é como se fosse a adolescência dos bebês, tá? Se vocês derem um Google, vocês vão procurar e vocês vão achar esse termo, adolescência do bebê, tá? Então, assim, eles estão descobrindo os sentimentos. Então, gente, pra que você quer falar, para de chorar, engole esse choro? Por que você faz isso? Porque quando a gente tá triste e a gente chora, tem adulto que chora, tem adulto que não chora, depende ali dos temperamentos, da forma que você lida com as coisas que acontecem na sua vida. Mas você ia gostar que um outro adulto chegasse e falasse assim, para de chorar, engole o choro. Ou você ia gostar que um outro adulto chegasse e falasse pra você, o que tá acontecendo? Eu vou te ouvir. Fala pra mim. Ah, aconteceu isso. Então, mas fica calmo, vai passar. Até aquele sentimento passar. Por que quando você lida com adultos, você tem esses cuidados, você tem essa empatia? E quando se trata de um bebê, de uma criança, porque quando completa 2 anos, já não é bebê. Começa o início de criança, da fase criança. Então, por que é diferente? Porque você não tem paciência para lidar com a sua criança? Gente, quem cuida do bebê, realmente a gente tem horas que a gente tá cansado, a gente tá estressado e a gente perde nossa paciência. A paciência se vai, mas você precisa respirar fundo e tomar o controle da situação. Porque você é quem controla a sua criança, é você quem ajuda ela a se autorregular, porque ela está desregulada. É por isso que ela te contraria tanto. Ela não está te contrariando porque ela quer te desagradar ou te desafiar. Ela não quer te desafiar. Ela não tem. O cérebro não é formado ao nível de falar, eu vou fazer aquilo ali com aquela pessoa vai ficar desse jeito. Não, gente, não é assim, tá? Então, assim, é uma fase terrível. E aí eu vou trazer agora para vocês algo que é extremamente relevante nesse assunto do Terrible 2, que são os temperamentos das crianças. Nós temos 4 temperamentos e cada pessoa tem um temperamento que é o temperamento predominante, que, assim, diante das situações a pessoa se comporta daquela forma, né? É o colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico, tá? Vou deixar aqui o nome.
nominho dos temperamentos, tá, gente? Esses temperamentos, se vocês quiserem, deem um Google para explicar um pouquinho mais, para vocês entenderem o que é cada comportamento, tá? O comportamento mais explosivo, né, que reage da pior forma possível diante dos olhos de quem está vendo, né, é o colérico. O colérico é como se fosse, assim, o esquentadinho da turma, tá? É a pessoa que não tem paciência, ela explode por qualquer coisa. Então, assim, existem, assim como os adultos, as crianças, desde que nascem, elas têm ali um temperamento. Cada pessoa tem uma tendência a ter um temperamento predominante. Eu tenho uma criança extremamente colérica. A Lulu, que está passando pelo Terrible Two, ela é extremamente colérica, tá? Os coléricos, eles querem que tudo seja no controle deles, da forma deles. Eles são esquentados, explosivos, impulsivos, tá? Se vocês colocarem, vocês vão achar tudo isso que eu tô falando, se vocês derem um Google, tá? Então, assim, dá um Google nos outros temperamentos para você entender qual é o temperamento da sua criança. Porque diante do temperamento da sua criança, é que você vai ver como você pode lidar com ela, entendeu? Porque, gente, quanto mais desafiadora é a criança, mais você precisa estudar, mais você precisa ajudar ela, porque esse tipo de temperamento é porque a criança, ela tem uma capacidade muito grande. Ela quer fazer coisas que não são da idade dela, ela acha que ela tem a capacidade de lidar com coisas que ainda não é para a idade dela, porque é perigoso. Então, assim, como que você vai lidar com isso? Você vai frear, você vai bloquear, você vai colocar ela dentro de um quarto, dentro de um cerco e fechar ela e não deixar ela explorar ela. Você não vai desenvolver esse lado dela porque ela é assim, porque... Entendeu? Então, assim, cada criança é de um jeito. E a gente, como pai e mãe, a gente precisa estudar para tentar extrair o melhor dos nossos filhos, né? E ajudar eles. A gente precisa ajudar, entendeu? No momento da birra, e, gente, isso a gente não tá dizendo assim que você vai permitir tudo, que tudo vai ser do jeito da criança. Não, não é isso. Por exemplo, existem coisas negociáveis, existem coisas inegociáveis. Se a criança pode ter a escolha, por que você tá deixando que ela não tenha a escolha? Só pra falar que você manda? Isso é ruim, gente. E se você tiver uma criança colérica e você fizer isso, aí é que ela bate mais de frente com você. Entendeu? Porque ela quer que seja do jeito dela. Por que não vai ser do jeito dela? Entendeu? Então, assim, veja o temperamento da sua criança. A Laurinha, ela tem um outro temperamento, já percebi. O temperamento dela predominante é completamente outro, tá? Então, assim, não sei como vai ser o Terrible Two da Laurinha, mas eu vou analisar, vou passar por essa fase e eu trago pra vocês. Mas eu já percebi que ela não é colérica. Ela pode até ser colérica como segundo temperamento, mas o predominante, porque ela é um pouco mais calma, mas ela quer também as coisas de uma maneira que tem que ser do jeito dela, mas ela é um pouco mais calma diante das coisas, né? Então, assim, gente, estudem, vejam o temperamento do filho de vocês, para nessa fase do Terrible Two, você aprender a lidar melhor com ele, diante da birra, tá? Então, assim, não é permitir tudo. É assim, eu quero comer só... Tem um prato com 5 coisas, eu quero comer só isso. Mas é óbvio, né? Você não vai colocar nuggets, arroz e salada no prato do seu filho e querer que ele coma o arroz e a salada, e não vai dar certo, né? A criança, o bebê, ele não entende muito bem. Ele vai achar que o nuggets é o mais gostoso e vai comer só o nuggets. Mas se no prato tiver só arroz e salada, ela vai escolher o arroz e a salada, porque fome ela tem. Ela precisa comer, entendeu? Então, assim, se ela quer só comer a salada... Por que você vai obrigar ela a comer um arroz? Ah, mas tem que comer. Eu não obrigo ela a comer, ela come o que ela quer. Mas se eu quero que ela coma coisas saudáveis, eu só oferto as coisas saudáveis. A fome vai bater, ela vai ter que comer. Entendeu? Mas eu não fico assim,
come isso, olha só que gostoso, come, filha, come. Não faço isso. Eu ponho o prato e deixo ela dominar o prato dela. Ela tem capacidade suficiente para dominar o prato dela. Ela é uma criança colérica. Ela é uma criança extremamente capacitada para isso. Por que eu tenho que fazer ela comer o que ela não quer? Agora, o que tá dentro do prato é nossa responsabilidade. Se ela não quiser comer, deixa o pratinho ali. Daqui a pouco a fome vem, ela vai comer. Entendeu? Não obrigue a criança a comer, por exemplo, o que ela pode escolher comer. Porque, fiz arroz e uns brócolis, ela só comeu brócolis. Tudo bem, matou a fome dela, tá ótimo. Brócolis é super saudável. Por que você quer obrigar ela a comer o arroz? Talvez na janta ela vá comer só o arroz e não vai querer mais o brócolis. Entendeu? Porque eles precisam provar pra você que eles têm gosto. Eles precisam mostrar pra gente que eles têm personalidade, que eles têm gostos diferentes. Por que você não respeita? Você quer obrigar o seu bebê a comer o que você quer. Agora, é hora do banho. Vamos tomar banho? Não quero ir pro banho, não vou pro banho. Começa a fugir de você, começa a correr pela casa, aí dá risada, aí você vai perdendo sua paciência. Mas tá dando risada de mim e não sei o quê, aí o adulto não entende. Acha que, bem, tá dando risada de mim? Tá dando risada na minha cara? Agora é hora do banho. Aí começa aquela briga com a criança, desnecessária. Você precisa ser firme. Não, agora é hora do banho, nós vamos pro banho. Isso não é sua escolha. Aí a criança vai entrar na birra, vai entrar no estado, opa, tô fazendo o que eu não quero. Começa a gritar. E aí, você que já tava nervosa, que tava mandando ir pro banho, aí você começa a ficar mais nervosa, você começa a esquentar. Respira. O adulto da história é você, não é a criança. Ela tá fazendo birra porque ela não quer. Imagina você fazer algo que você não quer. Você está fazendo obrigado. Você vai fazer feliz? Você não vai ficar feliz. Entendeu? Então, por que você quer que sua criança fique feliz porque você está dando uma ordem para ela? Não, gente, você pode permanecer na ordem, você pode fazer ela ir tomar o banho, mas respeita o sentimento dela. Ela não tá feliz de ir tomar banho. Não queira que ela fique feliz, não queira que ela abra um sorriso para você porque você mandou ela tomar banho. Converse com ela. Olha, eu entendo que você tá chateada, que você não quer tomar banho, mas agora é a hora do banho, a gente precisa tomar. E assim você vai, leva pro banho, vai conversando, daqui a pouco a criança distraiu, entendeu? Então assim, conduza a criança, mas não oprima ela de ter os sentimentos dela. Muitas vezes a birra, esse temperamento do Terrible Two, no qual em algumas crianças é um pouco mais intenso, em algumas é menos intenso, dependendo do temperamento dela, depende muito também da nossa condução. Não queira obrigar ela a não sentir nada, a não sentir algo. Respeite. Mas ela ficou brava, ficou de cara feia. Tudo bem, ela não tá feliz com o que você ordenou, mas você como adulto está fazendo aquilo se realizar. Esse é o importante, né? Porque não é da forma que a criança quer. Existem coisas que ela pode escolher, mas tem coisas que não dá para escolher. E nessa fase, tem muitas coisas que eles não podem escolher. Tem muitas coisas que não é da forma que eles querem que aconteça, entendeu? E por isso que eles fazem a birra, porque eles precisam mostrar o querer deles. Eles precisam falar assim pra você, olha, eu tenho personalidade, eu quero as coisas, eu quero o chocolate preto, não quero o branco. Eu quero o tomate cortado de um jeito e de outro jeito não. É assim, gente, tem que ter paciência. Tá, tudo bem. Vamos pegar um exemplo assim. Você quer... eu não quero a maçã cortada desse jeito, quero cortada de outro. Não, eu cortei desse jeito. Se você quiser comer, você pode comer dessa forma. Se você não quiser, tudo bem, a gente guarda a maçã. Vai começar a chorar. Você só coloca a maçã ali disposta para a criança. Uma hora ela vai comer, porque ela queria maçã, ela pediu pra você. Entendeu? A não ser que seja assim, por exemplo, você deu uma maçã com casca, a criança tá comendo e tá querendo que você tire a casca. Aí você pode tirar a casca pra sua criança, não tem problema nenhum. Porque tem criança que não consegue digerir muito bem a casca. Tem criança que não tem todos os dentes nessa fase, porque, né, já
A idade tá ali ainda terminando de nascer alguns dentes. Tem criança que tem criança que não tem. Tem criança que já não gosta muito de deglutir casca, essas coisas. Então não tem problema você tirar. Mas ficar naquela coisa, agora eu quero desse jeito, agora eu quero desse jeito, agora eu quero desse jeito. Você é o adulto, você controla isso, entendeu? Mas respeita a criança de não gostar do que tá acontecendo. Ela não é obrigada a gostar, né? E os adultos, eles têm essa mania. Eles querem que a criança seja da forma que eles querem. Quietinho, sentadinho, comportado. Nem os adultos são assim, gente. Nem os adultos, sabe? A pessoa cruzou as ruas ali, não olhou o semáforo, aconteceu alguma coisa, um já xinga o outro, já sai causando. Como que vocês querem que a criança de vocês seja comportada se nem vocês dão um exemplo? E não vem falar que dá exemplo, porque é muito difícil. Para todo mundo dar exemplo, tem que estar todo mundo fazendo uma terapia, indo para o psicólogo, para casa assim, inteiramente saudável da cabeça. Porque não tem como, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem suas contas, todo mundo tem sua luta, todo mundo tem seus empregos, todo mundo tem a busca diária. Então não tem como falar que é exemplo, porque todo mundo uma hora tá estressado, uma hora não tem paciência, a paciência acaba. A casa de todo mundo é igual todo mundo, não tem casa perfeita. Então a criança, ela também tem o gosto dela, né? Ela também tem as reações dela. Por que você quer que você pode? Aconteceu alguma coisa, você não perde a paciência com as pessoas na rua, mas com a criança você quer que a criança seja paz de espírito. Não vai ser, gente, não vai ser. Porque eles estão... O Terrible Two, eles precisam mostrar pra você, olha, eu tenho gosto, eu tenho minhas preferências. Que isso? Essa é a luta deles, gente. Eles querem mostrar pra você que eles têm gosto, que eles têm personalidade. E cabe a você mostrar pra eles que, tudo bem, você tem gosto, você tem personalidade, mas tem coisas que você não pode escolher. E se você vai continuar chorando, tudo bem, pode chorar. É seu direito não gostar do que está acontecendo. Né? Então, assim, gente, a gente precisa aprender a lidar. Não tô falando que é fácil, não é nada fácil. Quem é mãe de uma criança, não é fácil. Quem é mãe de duas, não é fácil mais ainda. Porque uma começa a chorar, a outra começa a chorar, não tem motivo. Chora junto, grita junto, aí começa a... E tu fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? Respira e volta pra situação, porque você é o adulto. As crianças precisam da gente, né? É difícil, é muito difícil. E assim, eu não sei qual a repercussão desse meu vídeo. Mas se esse meu vídeo chegar a muitas pessoas, eu quero que vocês comentem aqui o quão difícil é na casa de vocês. Porque não é fácil, não é fácil. Não é fácil pro pai, não é fácil pra mãe, não é fácil pros irmãos, não é fácil pra ninguém, entendeu? Tá? A casa, as crianças, elas estão em um mundo completamente diferente dos adultos. Porque além de não conhecer nada do mundo e das coisas, elas ainda não conhecem nem a si mesmo. Então é uma fase que elas estão conhecendo a si mesmo, conhecendo os sentimentos. Olha, eu tô triste, olha, eu tô bravo, não gostei. Então, assim, não obrigue sua criança. A birra é normal. Mas tá se jogando, tá gritando. Bom, você como mãe vai ser criticada, tá? Se você acolher o seu filho na birra, você vai ser criticada de que você é frouxa. Se você bater no seu filho na hora da birra, você é severa. Se você ignorar, nossa, você não liga pro seu filho. Então, assim, a sociedade, ela vai sempre te criticar, independente. Porque você precisa ser criticada, não adianta. Você, entendeu? A sociedade é assim mesmo. Nunca nada tá bom pra ninguém. Mas o seu filho, ele só precisa de você. Deus deu ao seu filho a sua maternidade. O seu maternado. Então o seu filho precisa de você. Dê o seu melhor. Mas tá fazendo birra. Eu acho que eu tenho que reprimir. Você vai fazer o que você quiser com o seu filho. Mas se você buscar conhecimento, você pode ajudar ele a fazer o melhor pra ele. Porque a maioria das vezes, das reações dos adultos, gente, o adulto, ele tá visando ele mesmo. Ele tá visando assim, não, eu preciso ter autoridade. Isso não é autoridade. Você querer
ser severo e reprimir os sentimentos da criança, você não tá tendo autoridade, você tá tendo autoritarismo. Isso não é bom. Isso não é nem exemplo para sua criança, porque imagina ela crescer desse jeito, como que ela vai ser lá na frente? Ela vai fazer isso com os outros, vai ser aquela pessoa que acha que é dona da razão. E não, gente, a gente não é dono da razão. A gente é pai e mãe, a gente tem que ter nosso lugar de pai e mãe, você tem que impor, não digo impor, mas você tem que mostrar para sua criança que quem manda é você é o pai, você é a mãe, entendeu? Mas que quem manda, assim, regras são regras, as coisas precisam ser realizadas. Mas respeite o sentimento da sua criança. Ai, tá jogada no chão gritando. Tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Eu entendo. Você não quer, tudo bem, chora. Você é adulto, você precisa ter paciência de ouvir o choro. Eu sei que é difícil, eu não tô falando que é fácil. Imagina eu que cuido das minhas 2 bebês, sem rede de apoio. É muito difícil, gente. Sendo que a minha Terrible 2 agora, ela é extremamente colérica. Imagina. É muito difícil, eu não tô falando que é fácil. Mas você precisa ter paciência de escutar o choro. Deixa a criança chorar. Porque não tá acontecendo da forma que ela quer. Deixa ela expressar o sentimento dela. Por que tem que ser reprimido? Né? Então, assim, gente, eu como mãe, eu venho falar pra vocês que a fase do Terrible 2 realmente ela é algo que acontece, não tem como você fugir. Ah, mas sua criança é super boazinha, quietinha. Gente, ela vai passar pelos 2 anos, ela vai querer, ela vai ter as vontades dela, mesmo que assim, não tão explosivamente, mas ela vai querer mostrar pra você que ela também tem vontade, que ela também tá frustrada, tá? E você sempre tem que estar com os olhos atentos para essa criança, para ajudar essa criança a aprender a lidar com essas frustrações, entendeu? Então, assim, você tem que. Eu digo, você precisa ser a mãe que você quer ser. Se você acha que você tem que ser permissiva, seja, se você acha que você tem que ser rígida, as nossas atitudes, elas geram consequências. Então, assim, cada mãe tem que ter a liberdade de ser o que quiser ser pro seu filho, porque o filho é seu. Quem ouve o choro dele é você. Quem troca a fralda, quem acorda de madrugada é você, tá? Só que é bom a gente estudar, é bom a gente ir atrás de informação, pra gente sempre ofertar, pra gente dar o melhor pra nossa criança. Porque a gente não é exemplo, gente. A gente não veio de lares perfeitos. Antigamente, a educação era muito diferente, não se tinha essa informação, né? Hoje em dia, se você buscar informações de como lidar com a sua criança, você vai entendendo melhor como que funciona a cabecinha deles. E não, você não vai ser perfeita. Eu não sou perfeita. E erro muito, assim como todo mundo erra, né? Mas é importante a gente buscar o melhor conhecimento pra gente dar o melhor pra nossa criança, né? É óbvio que a criança tá na birra, se você acolher ela, você não tá sendo menos mãe. Você não tá tirando a sua autoridade de mãe. Você só não está sendo autoritária. Entendeu? Porque se você falar, chora mesmo, fica chorando, engole o choro. Isso é ser autoritário, gente. Autoritário não significa que você tem autoridade. A sua criança, ela vai reprimir o sentimento porque ela tá com medo, né? Ela vai reprimir o sentimento porque você tá mandando, mas ela tá engolindo, não tá fazendo bem pra ela. Aí ela vai ser um adulto de outros jeitos, né? Porque ela não sabe lidar com aquele sentimento. Ninguém ajudou ela lá no início a lidar com aquilo. Se vai funcionar ou não, eu também não sei, mas é ideal que a gente busque informação e tente dar o melhor. Se vai funcionar, se eles vão ser adultos ok, em sentimento e tudo mais, a gente não sabe. Até porque no decorrer da vida vai acontecendo outras coisas.
né? Se todo adulto também fosse somente o que acontece na infância, eu penso assim, e então as mães que foram boas não iriam ter problemas de, o filho tá enfrentando alguma decepção, por exemplo, não passou numa prova, ficou muito triste, entendeu? Então, assim, na vida vai se acontecendo coisas em que quando lá na fase, quando tá passando da adolescência para a fase adulta, tá se aprendendo as coisas, então, assim, começam a acontecer coisas que não estão no controle dessa mãe. Mas enquanto a gente puder fazer o nosso melhor para ajudar nossos filhos, vamos tentar fazer. E como eu falei, não é fácil, tá? Eu sei o que se você digitou Terrible Two, é porque você tá passando por essa fase, tá? Ou é porque você vai enfrentar, mas geralmente, se você pesquisou, é porque sua criança já deu a primeira birra, é porque você ficou desesperada, não soube lidar, e você tá tentando procurar informação. Então, só de você estar aqui vendo esse vídeo, significa que você já buscou informação. Então, significa que você já tá preocupada em ofertar o melhor pro seu bebê, tá? Fácil não é, você não vai ser perfeito, você não vai ter a paciência o tempo inteiro, né? É óbvio que não, mas é importante que a gente tente se vigiar para a gente ofertar o melhor para nossa criança, tá? E outra coisa, a criança, ela nunca é somente aquilo que ela tá apresentando para você no momento, ela é um contexto geral. Procure entender o contexto, coisas que acontecem horas antes, minutos antes, o dia antes, porque às vezes sua criança tá um pouco mais explosiva, tá um pouco mais irritada, e você precisa olhar o que aconteceu no dia, o que aconteceu um pouco antes. Talvez existem motivos para ela estar daquele jeito. Então, assim, conversa com a sua criança, acolha a sua criança. Acolher não significa que vai ser da forma que a criança quer. Acolher é você falar, olha, tudo bem, você tá triste, eu entendo, eu tô aqui. Se você quiser, eu tô aqui para te dar um colo, tá? Isso é acolher. Mas não significa que você foi lá e fez o que ela queria, tá? Não significa isso, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Sei que essa fase não é fácil, mas a gente vai conversando, vai falando mãe com mãe, que dá certo, né? A gente enfrenta junto. Tchau.